Olá a todos, meu nome é André Luiz Martins e iremos estudar um pouco sobre as EQMs. O que significa EQM? EQM significa experiência de quase morte. Bom, definição de EQM. EQM são experiências de quase morte. Elas são vívidas, realísticas e muitas vezes promovem profundas mudanças de vida. São experiências que ocorrem com pessoas que estiveram fisiológica ou psicologicamente próximas da morte. Essas experiências podem ser provocadas por paradas cardíacas e comas causadas por dano cerebral, intoxicação ou asfixia. Elas também podem acontecer na sequência de eventos como eletrocução, complicações cirúrgicas ou perdas intensas de sangue durante ou pós-parto. Bom, a pessoa que tem EQM, qual que é o fenômeno da EQM? O que ela vai vivenciar? Primeiro, as pessoas que tiveram as EQMs, elas relatam que elas sentem uma calma e uma ausência de dor. Elas têm experiência de saída fora do corpo. Também eles relatam que eles viajam por um túnel em direção à luz. Muitos relatam encontros de seres espirituais e parentes falecidos, paisagens bucólicas. Também muitos relatam visão retrospectiva da vida, reconhecimento de uma barreira ou limite para além do qual não pode mais ir. Relato também volta abrupta do corpo e interessante que nos cegos de nascença, eles produzem uma visão mental. Então é muito interessante isso, que as pessoas que são cegas de nascença, elas falam que nas EQMs, elas enxergam, né? Elas enxergam. Elas têm uma visão mental daquilo que está acontecendo. Qual é a condição fisiológica do cérebro durante a EQM? Bom, durante a EQM, há uma interrupção rápida do fluxo de sangue e a absorção de oxigênio no cérebro. No eletrocefalograma, o eletrocefalograma torna isoelétrico dentro de 10 a 20 segundos, ou seja, isoelétrico há uma parada, né, das funções elétricas do cérebro. As regiões corticais do cérebro ficam desativadas ao desaparecimento do reflexo do tronco cerebral. E se perdurar de 5 a 10 minutos, nós iremos encontrar danos cerebrais. Bom, quase a metade daqueles que passam pela EQM relata uma EFC. Estudos têm mostrado que a incidência de EFC, experiência fora do corpo, varia entre 24% a 90% durante a parada cardíaca. Vale destacar um caso de percepção de EFC verídica relatado por uma enfermeira que ocorreu durante a fase piloto do estudo realizado por Van Lommel e outros. Aqui está uma breve descrição do relato feito pela enfermeira. Então, isso aqui é um relato interessante de uma EQM, né, relatado por uma enfermeira. Durante um turno da noite, uma ambulância trouxe um homem de 44 anos em coma cianótico para a unidade coronariana. Ele havia sido encontrado por transeuntes cerca de 1 hora antes. Após dar entrada no hospital, recebeu respiração artificial sem ter sido entubado. Enquanto a massagem cardíaca e a desfibrilação eram realizadas. Ele tinha prótese dentária na boca, que foi removida por um enfermeiro e colocada no carrinho de eletrocardioversão. A reanimação cardiorrespiratória, RCR, continuou por mais 1 hora e meia até que o paciente voltasse a ter ritmo cardíaco e pressão arterial suficientes. Passada mais de uma semana, o enfermeiro entrou
encontrou o paciente que, ao vê-lo, disse: ó, aquele enfermeiro sabe onde está minha dentadura. Sim, você estava lá quando fui trazido para o hospital e tirou a dentadura da minha boca e colocou naquele carrinho que tinha todas aquelas garrafas e uma gavetinha deslizante embaixo, e foi lá que você colocou os meus dentes. O enfermeiro ficou surpreso porque o paciente estava em coma profundo e recebia a RCR quando ele tirou sua prótese. O homem disse que havia visto tudo por de cima de seu corpo. Viu os médicos e enfermeiros e que faziam a RCR. Ele foi capaz de descrever tudo corretamente em detalhes. Então, esse relato de experiência fora do corpo na EQM é muito interessante, porque o paciente ele relata, né, tudo aquilo que aconteceu com ele, principalmente quando foi retirada a sua dentadura. Mas como que ele viu isso se ele estava em coma profundo e recebendo um ARCR? Ora, então a gente pode observar que as EQMs, elas comprovam o quê? Comprova que a consciência, ela não está relacionada à, à fisiologia cerebral, né? Não é o cérebro que produz a consciência. A consciência está em uma região fora do cérebro, né? Então, quais são algumas explicações de EQMs? Vamos lá. A primeira teoria são as teorias fisiológicas, né? A hipótese do cérebro agonizante. Na hipótese do cérebro agonizante, eles falam que o cérebro agonizante ele produz alucinações devido a níveis baixos de oxigênio, hipóxido ou anóxido, aumento de dióxido de carbono. Os fenômenos que são explicáveis pela hipótese do cérebro agonizante: a visão de túnel, luzes brilhantes, sensação de sair do corpo. Evidências em favor da redução dos níveis de oxigênio vêm da anóxia induzida pela aceleração rápida em pilotos de avião de combate. Quais são as falhas dessa teoria? Vamos lá. Sensações que não fazem parte das EQMs, como espasmo nos membros, desorientação, formigamento das extremidades. As EQMs podem surgir na ausência de hipóxia, anóxia e anóxia cerebral. Doenças que não oferecem risco de vida e situações de eminência em acidentes. Efeitos subjetivos da hipóxia não têm em comum com as EQM. Estado mental confuso agudo, que nós não encontramos nas EQMs. Nas EQM, as pessoas experimentam uma lucidez de consciência. Já nessa teoria, a pessoa, a consciência, ela apaga, né? Nem todos os pacientes que sofreram paradas cardíacas têm EQM. Então, se a EQM ela fosse devido a apóxia ou hipóxia cerebral, anóxia hipóxia cerebral, todas as pessoas com parada cardíaca teriam EQM, mas nem todas têm. Pessoas que tiverem EQM não possuem índice elevado de dióxido de carbono, ou seja, de gasometria arterial. Então, há uma falha nessa teoria. Bom, da ketamina, né, que é um anestésico, a teoria da ketamina, que é um anestésico, que faz a inibição dos receptores do ácido N-metil D-aspartico. Normalmente se abre em resposta à ligação ao glutamato. É um transmissor químico excitatório do cérebro humano. A sensação de estar, ela ocorre, a sensação de estar fora do corpo ou acreditar que morreu. Imagens, pessoas começam a ver imagens estranhas, assustadoras. Usuários percebem que essas sensações são ilusórias, diferente das EQMs, que as experiências, as pessoas que têm as EQMs, elas veem que isso é uma coisa real, uma experiência real. Muitos relatos das EQMs diferem do uso da ketamina. Bom, outra explicação seria sobre a epilepsia do lobo temporal, que haveria uma atividade anormal do lobo temporal. Nas EQMs, a estimulação magnética transcraniana do lobo temporal.
mas houve falhas na replicação das EQMs pela EMT. Tá? Então, se você fazer uma estimulação magnética transcraniana, você não faz uma replicação das EQM. Então, a epilepsia do lobo temporal também está totalmente descartada. Bom, teoria psicológica. A defesa psicológica na teoria psicológica, eles falam que é uma defesa psicológica contra a morte, devido a fatores culturais e religiosos. As pessoas que sofrem EQMs não tinham, só que as pessoas que sofrem EQMs não tinham a crença de vida após a morte. Muitos são até ateus. Então, os fatores culturais e religiosos, eles não influenciam nas EQMs. As pessoas que tiverem EQMs passam a defender a crença da vida após a morte. Então, muitos que não têm essa crença, elas começam a defender. E tanto essa experiência, ela é uma experiência realista. EQMs e crianças, né? Crianças relatam EQMs também. Medo da morte, não há correlação entre EQM e medo da morte. Muitas pessoas não têm medo da morte por produzem EQM. E ocorre em pessoas saudáveis psiquicamente. Bom, e temos a teoria da mente não local, que essa é a teoria que nós defendemos, que é um modelo dualista, mente e cérebro, como entidades independentes, que a consciência não é um produto fisiológico do cérebro. Olha, se nas EQMs a pessoa está com o cérebro isoelétrico, não há atividade cerebral, então como que ela tem essas visões? Como que os cegos de nascença nas EQMs começam a enxergar? Né? Então, na verdade, nós temos aí a teoria da mente no local, é a teoria mais válida, onde a consciência não é um produto fisiológico do cérebro. Não é o cérebro que produz a consciência. É como se, por exemplo, o exemplo do estúdio de TV ou aparelho de TV, né? Que a consciência ela é gerada em outro local, né? Nós podemos dizer que a mente é gerada em outro local, a consciência, a mente é gerada em outro local. Podemos dizer como alma, uma entidade como alma ou espírito. E o cérebro somente é um transdutor e um redutor de consciência, né? Como se fosse um aparelho de TV. Se o aparelho de TV ele está desligado ou ele quebra, mesmo assim, lá no estúdio de TV temos a programação, é a mesma coisa. Então, mesmo o cérebro estando isoelétrico, a mente ainda funciona, porque a mente não é cerebral, não é produto do cérebro. A mente é um ente à parte, né? Defendendo aqui a defesa dualista, a defesa da mente não local, que a mente, então, ela se encontra num lugar metafísico, em uma realidade que não é uma realidade material, uma realidade espiritual, que nós podemos chamar de alma ou espírito, né? Então, a EQM é uma evidência científica da existência da alma e da vida após a morte? Sim. Porque nas EQM nós vemos que existe um padrão, né? Se você pegar todas as pessoas que relatam as EQMs, até os mais céticos, os ateus, nós mostramos que existe um padrão de EQM, como nós vimos, né? E estando o cérebro isoelétrico, ele seria incapaz de presenciar, de formar qualquer tipo de imagem. Então, onde a mente, ela não é um produto do cérebro, mas sim um produto da alma. E sim, é uma evidência científica da vida após a morte. E nas EQMs, todos relatam que vê seus entes queridos, pessoas que faleceram, que conversam com ele. Tá? Então, nós temos sim, que as EQMs é uma evidência científica da existência da vida após a morte. Esses são os dois artigos que nós nos baseamos nessa aula, mas existe muito mais artigos das EQMs. Entrem naqueles portais, né, PubMed, ICELO,
e outros mais, que existem vários artigos sobre EQMs, ok? Então, é o que eu tinha para hoje nessa aula, onde nós provamos, né, através das EQMs, que existe, que a consciência não é um produto, que a consciência mente não é um produto do cérebro, o cérebro somente é um transdutor, um redutor da consciência, e que a EQM, sim, é uma evidência científica da existência da alma e da vida após a morte. Eu agradeço e até mais a próxima aula. Obrigado.